Então, pessoal, eu deixei para vocês na aula passada esses 8 exemplos aqui, tá? Que eu tenho aqui nesse programa, que ele é um quadro, né? É o whiteboard. Então, eu vou compartilhar aí com vocês cada um deles e vamos resolvendo na sequência, tá? Então, pessoal, esse primeiro exemplo aqui, ele é um exemplo bem simples, tá? É um exemplo, vamos dizer, que praticamente vocês sempre vão ter que fazer esse tipo de análise. Ou seja, vocês vão ter correntes, tensões e resistores para resolver um exercício, né? E vocês vão ter aí as leis de Kirchhoff de tensão e de corrente para utilizar, certo? Então, vocês sempre vão ter que relacionar a corrente e a tensão nas resistências, certo? Então vocês podem ver nesse exercício aqui que eu tenho uma corrente I que está circulando no circuito, duas resistências e eu quero saber o valor dessa corrente I, tá? Então, pessoal, nesse caso aqui, ele é bem simples porque já está dado para vocês o sentido da corrente. Tá? E a gente tem que relacionar a queda de tensão no resistor, em cada um dos resistores, através da lei de Ohm que nós vimos anteriormente. Tá? E a lei de Ohm ela não determina só o módulo da tensão nesses resistores, mas ela determina também a polaridade da tensão, certo? Então a gente sabe que a corrente, ao entrar por um resistor, ela vai causar uma queda de tensão, certo? Que ela vai ser positiva, aqui no ponto onde a corrente está entrando, e negativa por onde a corrente está saindo. Tá? Então, eu sempre tenho que relacionar o sentido aqui da corrente, tá? Com a polaridade da tensão, certo? E essa queda aqui, ela vai ser o valor da resistência multiplicado pela corrente que está passando. Então, eu posso dizer que essa queda ela vale 4 vezes I. Tá? Passando aqui para esse resistor de baixo, eu tenho a corrente entrando por esse terminal. Então, ela entra pelo terminal positivo de tensão, sai pelo terminal negativo. E aqui, no caso, a resistência é de 6 ohms. Então, a queda é 6 que multiplica o I. Tá? E agora, então, pessoal, eu tenho já todas as tensões indicadas nessa malha. E como eu tenho todas as tensões com a polaridade das mesmas, eu posso usar aqui a LTK nessa malha, certo? Então, lembrem que a gente sempre começa analisando do ponto inferior esquerdo do circuito, tá? Que isso não é, vamos dizer, não é essencial para que vocês resolvam o exercício, mas é interessante para que vocês não tenham nunca dificuldades na hora de resolver o exercício, porque vocês vão estar sempre repetindo da mesma forma. Então acaba criando um método, não é? Então, começando pelaquela fonte de 3 volts, eu tenho primeiro, lembrem que eu sempre coloco o primeiro sinal que eu encontro, aqui no caso negativo, né, eu vou colocar na minha equação. Então, menos 3, agora eu vou passar por um sinal positivo, né, do mais 4i, então venho para cá, mais 4i, tá? Seguindo na malha, mais 5 volts, tá? Mais o 6i, isso tudo igual a zero, certo? Porque eu parto do princípio que as elevações de potencial numa malha, elas vão ser iguais às quedas de potencial.
certo? Então a soma algébrica dessas tensões tem que ser igual a zero, tá? E a partir daqui, então, se torna só manipulação da expressão, não é? Eu tenho 10 vezes I, e aqui eu tenho 5 menos 3, não é? Que vai ficar 2. Já vou passar para o outro lado da equação, ficaria menos 2. Logo, a minha corrente é igual a menos 0,2 amperes. Tá, pessoal? É um exercício bem simples, tá? Mas ele é importante para vocês começarem a pegar, vamos dizer, essa metodologia de resolução, que é relacionar as correntes que passam pelos resistores, relacionar com as quedas de tensão, tá? E outra coisa que vocês, é interessante vocês já começarem a se dar conta, é que muitos exercícios, muitos circuitos, vocês conseguem interpretar as respostas simplesmente olhando para o exercício, tá? Então, se vocês olharem aqui para esse circuito, né, essa corrente I que ela foi indicada no exercício, ela estaria fluindo, como eu tenho só duas fontes de tensão nessa malha, e a fonte de 5 volts tem um potencial maior do que a fonte de 3 volts, então é óbvio que a corrente real nesse circuito, ela está circulando nesse sentido aqui que eu desenhei para vocês, certo? Porque a fonte de 5 volts é maior que a fonte de 3 volts. Logo, a corrente vai circular nesse sentido. Mas a corrente que foi dada no exercício para vocês calcularem, ela está com um sentido indicado, que é da esquerda para a direita, tá? Então, vocês não precisam se preocupar de pensar assim, não, mas a corrente ela vai estar circulando no outro sentido, então está errado. Não é que esteja errado. Vocês vão equacionar as malhas com o sentido da corrente que foi dado, e vocês podem ver que lá no final do exercício vocês acharam que a corrente ela é negativa, tá? Ou seja, que a corrente que realmente está circulando nesse circuito, ela tem o sentido contrário ao que foi dado ou ao que foi usado para calcular aquela corrente I. Tá certo, pessoal? Então, é um exercício bem básico, como eu comentei, mas é o tipo de exercício que a gente não pode ter dúvidas, certo? Então, pergunto agora para todo mundo aí se tem alguma dúvida com relação a essa resolução. Virgínia pode fazer antes a questão, então eu peço só para tu, se tu puder usar o áudio para perguntar. Claro. Inicialmente, professor, eu tentei fazer essa questão e ali no resistor de 6 ohms eu tinha colocado negativo onde está o positivo, eu fiz o inverso, entende? E aí eu vi que não dava certo. Aí eu queria saber se é como que a gente define o lado positivo e o lado negativo do resistor. Sim. Virgínia, com relação a essa tua questão, é sempre a polaridade da tensão no resistor é sempre definido. Pode ver aqui, ó, tá acompanhando, se tu estiver acompanhando a tela aí, eu estou trabalhando no circuito, tá? Sim, sim. Aqui, ó, essa corrente, que é a que a gente está usando para calcular, ela que define a polaridade das tensões nos resistores, tá? Ela sempre entra por um terminal do resistor e sai pelo outro. Então, olha só, nesse resistor de 4 ohms, ela está entrando nesse terminal aqui, por isso que aqui ficou a polaridade positiva, tá? E está saindo por esse terminal da direita, por isso que aqui a polaridade ficou negativa. Então, essa corrente dá a volta no circuito, né? E agora ela está entrando pelo terminal direito desse resistor de 6 ohms, tá? Por isso que aqui a polaridade fica positiva e lá onde sai a corrente a polaridade fica negativa. Tá entendido? Certo, obrigada, professor. De nada. Lorenzo, tu tem uma questão também? Ah, certo, era mesmo. Tá.
Algo mais aqui, pessoal, dessa questão que tenha ficado de dúvida? Felipe tem uma pergunta também. Pode perguntar, Felipe. Isso, liga o teu microfone, por favor. Tudo bom, professor? Tá me Tudo ouvindo? certo. Assim, eu fiz a questão e eu achei a corrente 1,5 amperes. Eu não sei se foi um erro matemático dela, porque, na verdade, quando eu fui fazer a da tensão por Kirchhoff, eu não apliquei direto a corrente nos resistores tipo I vezes 4 amperes da resistência. Eu coloquei como VR1, sabe? Que é da resistência. E aí eu arrumei a equação. Só daí, quando eu fui aplicar ali, eu fui aplicar tudo, deu 1,5 amperes. Eu poderia ter feito dessa forma ou eu aplico direto a queda de resistência à corrente? Não sei se consegui entender a minha pergunta. Sim, tu fez aqui, ao invés de tu colocar 4 e 1 aqui, tu chamou isso aqui de VR1, não é? Isso. Aqui seria um VR1, no caso. Sim, chamei de VR1 ali embaixo também. Uhum. Daí a minha corrente que saía da minha fonte de tensão 3V, ela subia sendo negativa, menos 3V, mais VR1. E aí eu terminava o meu circuito. Aí, eu arrumando essa equação que eu achava, eu ia ficar VR1 mais 3V igual a VR2. Aí sim eu aplicava a minha corrente e minha resistência. Só daí eu aplicando nessa situação, minha corrente deu diferente da que o senhor achou. Não, mas tu deve ter equacionado errado, Felipe. Porque, olha só, se tu acompanhar aqui essa equação aqui que eu tenho, essa primeira equação, a LTK, é a mesma equação tu colocando o VR1, tá? Porque o teu VR1 e o teu VR2, eles têm que manter aquela polaridade positiva onde a corrente está entrando e negativa onde a corrente está saindo, certo? Então, ela segue com a mesma polaridade. E o VR1, ele vale 4 vezes I, né? E o VR2 vale 6 vezes I. Tá? Então, eu vou colocar até aqui em cima do... Pode acompanhar aqui, né? Sim. Que é a mesma equação. E daí tu tem que aplicar a lei das tensões de Kirchhoff, né? Começa a analisar aqui do canto inferior esquerdo, e daí tu vai colocando sempre o sinal da tensão que tu encontra primeiro, tu coloca na equação. Então, menos 3 mais VR1 mais 5 mais VR2 igual a 0. Tá? Então, talvez tu tenha... Não sei se tu errou alguma polaridade ou se foi questão matemática mesmo. Sim. Eu acho que deve ter sido alguma questão matemática, mas queria só perguntar se dava para aplicar, sabe? Se chegava ao mesmo resultado. Sim, chega no mesmo resultado. É isso aí. Só pega agora depois, tu pode pegar o vídeo, esse aqui, no YouTube e conferir o que tu fez para ver onde é que ficou o teu erro, tá bom? Tá, obrigado, professor. Tá certo. Alguma questão mais, pessoal, ou podemos passar para a próxima? Bom, vou passando então para o nosso segundo exemplo, tá? Nós temos aqui esse circuito, certo? Onde esse aqui ele é um pouco diferente porque ele não tem, vamos dizer, nenhuma queda de tensão no circuito, não é? Ele só tem correntes indicadas para vocês. Tá? Então, pessoal, vocês devem estar lembrados da aula passada que eu posso lá usar a lei das correntes de Kirchhoff para resolver esse circuito, certo? E também, lá quando a gente viu a lei das correntes de Kirchhoff, a gente viu que um circuito com N nós, ele nos dá N menos uma equações linearmente independentes, certo? Então, aqui vocês podem ver que eu tenho 3 nós nesse circuito, certo? Eu vou chamar esse aqui de nó A, certo? Esse aqui eu vou chamar de nó B. E o superior aqui eu vou chamar de C.
certo? Então, a gente precisa equacionar só 2 desses nós para resolver o circuito. Tá? O terceiro que a gente equacionar, ele vai ser uma equação correta, mas vai ser uma equação que não vai nos dar nenhuma informação a mais do que o que a gente precisa. Certo? Então, pessoal, eu vou escolher, no caso aqui, o nó C como sendo o nó de referência. Tá? Nó de referência é o terra, não é? Seria aquele nó de terra que a gente não precisa equacionar as correntes. Tá? Então, eu vou dizer aqui que o meu nó C, ele é o meu terra, certo? Então, eu não vou equacionar as correntes desse nó. E vou aqui começar pelo nó A, né, onde eu tenho a corrente I1 entrando no nó e as outras 2 correntes estão saindo, certo? Então, vocês devem estar lembrados que a gente equaciona as correntes que entram no nó igual às correntes que saem do nó, certo? Então, eu tenho I1 entrando no nó A, não é? Igual às 2 correntes que estão saindo do nó, que seria menos 8. E a corrente que vai de A para B, ela também é negativa, de menos 6 amperes. Tá? Então daqui eu tiro que o meu I1 é menos 14 amperes. Tá? E agora eu vou equacionar lá o meu nó B, onde eu tenho a corrente I2 e menos 6 entrando no nó. Tá? Então eu tenho I2 menos 6 é igual a 4, certo? Porque eu tenho 4 amperes saindo do meu nó B. Tá? Então aqui, isolando a corrente 2, eu tenho que 2 é igual a 10 amperes. Tá, pessoal? Uma coisa que eu posso fazer lá com o meu nó terra, eu posso conferir se as 2 correntes que eu calculei, se elas estão corretas. Tá? Como eu disse para vocês, o nó C, a equação das correntes daquele nó C, ela tem que fechar também, certo? Então, observem só, no nó C eu tenho 2 correntes entrando no nó, que seria 4 e menos 8, que é igual às 2 correntes que estão saindo, que é I1 mais I2, certo? Então, 4 menos 8 é menos 4 amperes, vai ser igual a I1 mais I2. I1 é menos 14, I2 é 10 amperes. Então, menos 4 igual a menos 4. Né? Então, tá ok. Certo, pessoal? Então, aqui também mais uma questão bem simplesinha. Essa aqui mais utilizando somente a lei das correntes de Kirchhoff. Tá, pessoal? Então, gostaria de saber agora se tem alguma dúvida com relação a essa resolução. Bom, não tendo dúvidas, então, pessoal, e eu já peço assim, ó, quando vocês tiverem alguma questão, vocês já podem ir colocando ali que tem dúvida, que quando eu terminar de explicar, eu não preciso perguntar para vocês se tem alguma dúvida, tá bom? Vocês já podem deixar a dúvida de vocês ali. Vamos passar agora, então, para o nosso exemplo 3. Tá? Que aqui também é um exemplo que utiliza a lei das correntes de Kirchhoff, certo? Uma questão importante, pessoal, na hora de vocês resolverem esses circuitos, é verificar o enunciado do exercício, certo? Porque vocês não vão precisar equacionar todos os nós, todas as malhas de um circuito, se não for
relevante para a solução de vocês, certo? Porque se vocês analisarem esse circuito aqui, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 nós, tá? Mas eu tenho 3 correntes que foram pedidas para vocês, tá? Que é a corrente I1, está dada aqui, a corrente I2 e a corrente I3, tá? Então eu sei que com 3 equações eu consigo determinar essas 3 correntes, tá? Porque as demais correntes todas já vão estar indicadas no exercício, tá? Então, pessoal, aqui esse meu nó A, ele vai me determinar a minha corrente I1. Vocês podem ver que eu tenho I1 entrando no nó A e 2 correntes saindo, tá? Então eu já vou começar a resolver aqui. Então, equacionando o meu nó A, tá? Eu tenho que I1 é igual a 6 mais 1, certo? Ou seja, o meu I1 é 7 amperes. Tá, pessoal? Agora aqui, ó, se vocês observarem o nó B eu tenho 2 correntes entrando no nó e a corrente I2 saindo. Então, o nó B vai me dar a informação da minha corrente I2. Eu tenho que 6 está entrando no nó, é igual às correntes que estão saindo, que é I2 mais 7. Tá? E daqui eu tiro que o meu I2 vai ser igual a menos 1 ampere. Agora, pessoal, eu preciso determinar a minha corrente I3, certo? Que está dada aqui, através de um outro nó. Eu posso usar ou esse nó inferior ou esse meu nó superior aqui, certo? Qualquer um deles vai me dar essa informação. Então, por exemplo, se eu pegar, chamar de nó C, esse nó aqui em cima, tá? E vou utilizar ele. Nesse nó eu tenho I2 e I3 entrando no nó. Então eu tenho I2 mais I3 é igual a 4 amperes que está saindo do nó, certo? Então, como o meu I2 vale menos 1 ampere, passando para o outro lado, essa corrente de menos 1, eu tenho que meu I3 é igual a 5 amperes. Tá, pessoal? Então essa é a resolução desse nosso terceiro exemplo. Tá? Tem alguma dúvida aqui, pessoal, com relação a essa resolução? Bom, vamos passar então para o nosso quarto exemplo. Tá? Esses primeiros eles são bem simples, só que lá os 2 últimos eu acho que eles vão ser os mais trabalhosos. Tá? Esse aqui, então, pessoal, é um exemplo bem simples aí, que vai utilizar a lei das tensões de Kirchhoff, não é? Eu tenho 2 malhas, e nessas 2 malhas eu tenho 2 tensões desconhecidas, certo? Então, como todas as tensões já estão indicadas com as suas respectivas polaridades, a única coisa que eu tenho que fazer é aplicar a lei das tensões de Kirchhoff. Tá? Então eu vou chamar essa aqui de malha 1 e essa aqui é a minha malha 2. Então da minha malha 1 eu tenho menos V1, tá? Pode observar que eu sempre começo analisando do nó esquerdo inferior em sentido horário. Então, menos V1, mais 1.
mais 5 igual a 0. Certo? Daqui eu tiro que o meu V1 vai ser igual a 6 volts. Tá? E agora a minha malha 2, fazer a mesma coisa, começar analisando do nó esquerdo inferior. Então eu tenho menos 5, mais 2, mais V2 é igual a 0. Tá? Então eu tenho que o meu V2 é igual a 3 volts. Tá, pessoal? Alguma dúvida nesse exemplo aqui? Sim, professor. Só para confirmar. Nesse caso, a gente estaria analisando cada malha como se fosse um circuito só, porque a gente analisa a partir do canto inferior esquerdo, certo? Isso, cada uma das malhas. Aí, por exemplo, para eu analisar a malha 2, eu pegaria o canto inferior esquerdo referente à malha 2. Isso, a malha 2. Para a malha 2, o canto inferior esquerdo é esse ponto aqui, né? É esse nó aqui. Tá certo. Obrigada. Certo, de nada. Alguma questão mais, pessoal? Bom, vamos lá então para o próximo exemplo. Seria o exemplo 5, que é este daqui. Tá? É um exemplo também vamos dizer, do mesmo estilo do anterior, tá? Onde eu já tenho todas as tensões do circuito indicadas com suas respectivas polaridades, certo? Então, eu já posso nomear aqui as malhas, novamente, vou chamar aqui de malha 1 e aqui de malha 2, tá? Para quem não está conseguindo enxergar direito a polaridade, esse aqui é o positivo da tensão, aqui é o negativo, aqui é positivo, tá? Mas isso aqui já foi dado no exercício. Aqui é mais também, mais menos, tá? Então, equacionando a minha malha 1, eu tenho mais 6, mais 22, mais V1, menos 36, igual a 0. Tá? Então eu tenho que o meu V1 é igual a 8 volts. E agora, a minha malha 2, eu tenho menos V1, mais V2, mais 12, é igual a 0. Tá? E daqui eu tenho que o meu V2 ele é igual a menos 4 volts. Tá? Porque eu substituí o valor de V1 aqui, que é 8 volts, fica 12 menos 8, fica 4 volts, passando para o outro lado da equação, menos 4 volts. Tá, pessoal? Alguma dúvida aqui com a relação a esse exercício? Bom, vamos indo adiante então, que esses três últimos eles vão ser mais interessantes para resolver e vão levar um tempinho um pouco maior, tá? Bom, aqui agora eu tenho esse exercício aqui,
Tá? Vocês podem acompanhar aí da lista de vocês, se não tiverem conseguindo enxergar direito aqui. Vocês podem observar que nesse exemplo aqui, nesse exercício, foi dado as fontes de tensão, o valor das fontes de tensão, duas resistências, tá? Onde vocês vão ter que equacionar a queda de tensão nos resistores, tá? E depois determinar esse V0, tá? Então, o V0, pessoal, ele está colocado aqui no circuito como sendo uma tensão, uma diferença de potencial entre dois pontos, tá? Esse tipo de análise vocês vão ter que fazer em muitos exercícios, tá? Determinar a queda de tensão entre dois pontos que não é um elemento único, certo? Então a gente vai ver como que faz essa determinação, tá? Só respondendo ao Paulo aqui, ele deixou uma questão no chat, o que quer dizer a tensão negativa, né, que foi calculado. Acredito que ele se refere a, por exemplo, essa minha tensão V2 aqui, que é menos 4 volts, né? Quer dizer o seguinte, Paulo, que a tensão V2 ela foi calculada com essa polaridade que está aqui no exercício, certo? Ou seja, o positivo no lado esquerdo e o negativo no lado direito. Se ao terminar de calcular essa tensão eu achar um valor negativo, quer dizer que na verdade a polaridade ela é invertida, a polaridade real da tensão, né? Ela é invertida com relação ao que foi dado no enunciado do exercício, tá? Então, não tem que se preocupar quando uma tensão da negativa quer dizer que ela tem a polaridade invertida com relação ao que está marcado ali no circuito de vocês. E se a corrente da negativa quer dizer que o sentido dela é inverso ao que foi dado no exercício, ou ao que está sendo calculado, tá bom? Voltando agora, então, aqui ao nosso exemplo 6. Tá? Então, pessoal, esse tipo de exercício aqui, a primeira coisa que a gente tem que fazer seria estimar uma corrente circulando no circuito, certo? E essa corrente eu posso colocar em qualquer sentido. Eu posso colocar no sentido horário ou no sentido anti-horário, tá? Geralmente a gente trabalha com uma corrente circulando no sentido horário, tá? Então, por exemplo, eu posso colocar aqui uma corrente I circulando nesse sentido, tá? Mas a partir do momento que eu coloquei a corrente circulando num circuito, eu vou ter que calcular as quedas de tensão nos resistores em função do sentido daquela corrente, tá? Então, nesses resistores, eu vou ter uma queda de tensão mais, menos, nesse resistor aqui, que é 16 vezes o I, tá? Ou seja, a lei de Ohm, não é? E nesse resistor de 14 ohms aqui, eu tenho mais, menos, 14 I, certo? Por enquanto, eu nem vou me interessar com essa tensão V0, tá? Porque ela não vai me ajudar a resolver o exercício e ela não entra na resolução do exercício, tá? Ela só me colocaria uma variável a mais. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer nesse exemplo aqui seria usar a lei das tensões de Kirchhoff para calcular o valor da minha corrente I, tá? Então, utilizando a LTK, eu vou equacionar o circuito. Eu tenho menos 10 mais 16i mais 14i mais 25. Isso tudo é igual a zero. Tá?
Então, a partir dessa equação, eu consigo encontrar o valor da minha corrente I. Tá? Simplificando, eu vou ter que 30I vai ser igual a menos 15, ou seja, que a minha corrente I é menos 0,5 amperes. Tá, pessoal? Agora, eu já sei qual é a corrente que está circulando nesse exercício, tá? Nesse circuito, quero dizer. E para eu determinar o valor da minha tensão V0, prestem bastante atenção, porque vocês vão ter que fazer isso aí várias vezes na disciplina. Tá? Vocês vão utilizar a lei das tensões de Kirchhoff também. Tá? Mas, imaginando, por exemplo, que eu teria aqui um elemento ou um elemento imaginário aqui no valor dessa minha tensão V0. Tá? Ou seja, que se eu imaginar um elemento aqui no meio, que na verdade não existe, não é? Seria um circuito aberto, um resistor com resistência infinita, eu poderia dividir esse circuito em duas malhas, certo? Ou seja, eu teria uma malha aqui na esquerda e uma malha aqui na direita, tá? E como eu já sei a tensão dessa fonte aqui e eu sei a corrente que está circulando no circuito, eu consigo determinar as outras duas quedas de tensão, certo? Então, por exemplo, se eu chamar... Eu vou apagar aqui para não causar confusão. Eu vou chamar esse lado esquerdo aqui de malha 1, certo? Então, eu posso equacionar essa malha, tá, da seguinte maneira. Menos 10, tá? Lembre-se, sempre começando aqui do canto inferior esquerdo da malha, né? Menos 10 mais 16i. E aqui que está a diferença, ó, do menos do 16i eu tenho o positivo desse V0 e aqui o negativo do V0. É como se eu fechasse essa malha aqui através dessa tensão V0. Então eu teria aqui mais V0 igual a zero. Tá? Segue valendo, pessoal, a lei da conservação das cargas. Ou seja, que o somatório das quedas de tensão é igual ao somatório das elevações de tensão. Tá? Então, como a minha corrente I ela vale menos 0,5, esse 16i fica menos 8, com menos 10, menos 18. Tá? Passando para o outro lado da equação, eu tenho que o meu V0 é 18 volts. Tá? A mesma coisa, pessoal, eu poderia ter feito pelo lado direito aqui do circuito. Tá? Por exemplo, se eu chamar isso aqui de malha 2. Tá? Então, a minha malha começaria aqui no negativo do V0. Tá? Então, olha só, as duas equações são válidas. Agora eu vou equacionar pelo outro lado. Menos V0 mais 14i mais 25 é igual a zero. Certo? Então, 14i, como o i é menos 0,5, ficaria menos 7, com mais 25 fica 18, menos V0 passa para o outro lado da equação. Eu obtenho daqui também que o meu V0 é igual a 18 volts. Certo, pessoal? Então, esse exercício aqui, a diferença dele, já vão colocando para mim ali se tem alguma dúvida, tá? Para eu ir chamando enquanto eu vou terminando de explicar. Então, a diferença principal desse exercício aqui é que eu aplico a lei das tensões de Kirchhoff não a uma malha fechada, mas a vamos dizer, a um somatório de tensões, não é? Que fecharia uma malha. Supondo, né, que aqui onde eu estou pedindo esse meu V0, eu tivesse um elemento fictício aqui
no meio. Tá, pessoal? Mas todo equacionamento antes de determinar V0, eu não considero ele. Tá? Eu resolvo ali através da lei das tensões de Kirchhoff para achar o valor da minha corrente I. E tendo em mãos o valor dessa corrente, eu consigo calcular depois qualquer tensão nesse circuito. Tá, pessoal? Alguma dúvida, pessoal, com relação a essa resolução? Ou foi muito bem explicada, ou vocês estão com medo de perguntar. Mas vamos adiante, então. Agora aqui, pessoal, vocês podem ver que a complexidade dos circuitos ele está aumentando um pouco. Tá, obrigado, Matheus. Então a gente tem agora um circuito aqui que já é composto de 3 malhas, não é? Onde eu quero saber valores de corrente e valores de tensão. Tá? Então, esse exercício aqui eu vou ter que juntar na minha análise lei de Ohm, certo? Onde eu vou relacionar tensões e correntes nos elementos, nos resistores, melhor dizer. Tá? Eu vou também utilizar a lei das correntes de Kirchhoff e vou utilizar a lei das tensões de Kirchhoff. Tá? Então, pessoal, se eu simplesmente sair equacionando todas as malhas, todas as tensões nas malhas e todas os nós, não é? Todas as correntes nos nós, eu vou obter um conjunto aí de muitas equações, não é? Eu vou ter aqui, no mínimo, umas 5 equações, mais as equações de lei de Ohm, mais umas 4, eu vou ter umas 9 equações para resolver, tá? Então, eu vou mostrar para vocês como analisar, sem sair simplesmente aplicando o equacionamento sem nenhum discernimento. Mas, vamos dizer, tendo um pouco de experiência, a gente consegue enxergar algumas questões que tornam o circuito mais simples de ser resolvido. Tá? Mas o principal, pessoal, da análise que eu vou apresentar para vocês não é saber analisar como eu analiso, porque isso aqui é mais para introduzir para vocês que à medida que os circuitos ficam mais complexos, eu preciso de um método para resolver o circuito. Tá? Ou seja, eu não posso sair querendo equacionar por lei das correntes, lei das tensões, lei de Ohm, sem nenhum discernimento. Tá? Então, com um método, eu vou resolver sempre os exercícios da mesma forma. Tá? Que esses aí são os métodos que a gente vai ver depois de terminar essa parte das leis de Kirchhoff, que seriam os métodos de análise nodal e método de análise de malhas, tá? Onde eu vou aplicar, é uma metodologia para aplicar a lei das correntes de Kirchhoff na análise nodal, ou para aplicar então a lei das tensões de Kirchhoff através da análise de malhas. Tá? Mas por enquanto vocês não sabem esses métodos, então eu vou mostrar como que ficaria esse exercício aqui se eu resolvesse sem usar nenhum método, né? O que torna ele um pouco mais difícil de resolvido e exige também um pouco mais de conhecimento de quem está resolvendo, certo? Então, o que eu vou fazer aqui, pessoal, em primeiro lugar, é usar um conceito bem simples, que é um conceito de fonte de tensão independente. Vocês têm aqui nesse circuito uma fonte de tensão, né, que é essa fonte de 20 volts, e ela é uma fonte independente. Tá? E se vocês analisarem esse circuito, vocês vão ver que essa fonte ela está aplicada diretamente sobre um resistor R3. Tá? Vocês podem ver aqui, pessoal, olha só, o positivo da fonte está conectado nesse terminal
do resistor e o negativo da fonte está conectado aqui nesse terminal do resistor. Então, eu posso calcular diretamente a minha corrente 3 pela lei de Ohm. Tá? Então, se vocês olharem o circuito inteiro, não é? Vocês não vão enxergar isso daí. Mas se começarem a analisar por partes cada uma das malhas, pode ver que isso aí acaba aparecendo de forma simples, né? Então, por exemplo, se eu aplicar aqui a lei de Ohm nesse resistor, eu tenho que a minha corrente I3 vai ser igual a 20 volts dividido pelos 5 ohms. Tá? Ou seja, minha corrente 3 diretamente eu calculo que ela vale 4 amperes. Tá? E por que eu usei positivo aqui, pessoal, na equação do I3? Positivo que eu digo, por que é mais 20 dividido por 5? Tá? Vocês podem estar lembrados que da lei de Ohm, não é? V é igual a R vezes I. Tá? Mas isso é válido para quando o meu I está entrando pelo positivo da minha tensão V, tá? Para essa minha resistência R. Tá? Então vocês podem ver aqui que a corrente I3 ela está entrando no positivo de tensão, tá? Que equivale ao positivo de tensão aqui da fonte de 20 volts, certo? Então eu não preciso usar o negativo aqui nessa equação. Se a minha corrente I3 estivesse no sentido oposto, entrando pelo negativo, aí eu teria que usar o menos na equação. Tá? Então, determinei já a minha corrente I3. Tá? Outra questão que eu quero mostrar para vocês é o seguinte. Vocês podem ver aqui que esse nó B, que está marcado aqui, se vocês analisarem ele só o nó, vocês não vão enxergar que isso aqui é um nó distribuído. Ou seja, ele conecta aqui, né? Ou seja, tudo isso aqui é um nó. Porque eu tenho um curto-circuito unindo esses nós. Tá? Então, isso aqui continua sendo nó B. Tá? Então, nesse nó B, eu tenho a corrente IS entrando. Tá? Eu tenho essa corrente I3, eu tenho a corrente I4 aqui em cima, e me faltaria uma corrente saindo aqui do nó B para a esquerda, entrando aqui nesse resistor R2. Então eu vou colocar aqui uma corrente da direita para a esquerda, tá? E vou chamar ela de I2. Tá? Por que eu coloquei da direita para a esquerda e não da esquerda para a direita? Tanto faz, tá, pessoal? Porque o sentido que eu colocar nessa corrente vai determinar as equações que eu vou obter utilizando a lei das correntes ou a lei das tensões de Kirchhoff. Tá? E se no final das contas a corrente I2 está circulando para o outro lado, eu vou achar o valor negativo de I2. Tá? Mas eu não preciso me preocupar agora. Tá? Então, eu vou equacionar aqui esse meu nó. Agora eu vou utilizar a lei das correntes de Kirchhoff. E vou começar pelo nó B. Tá? No meu nó B, o meu IS está entrando. E as correntes I2, I3 e I4 estão saindo. Então, I2 mais I3 mais I4. Tá, pessoal? Aqui vocês podem ver que o I4, que está marcado aqui, ele é a mesma corrente I4 que estaria saindo aqui, né? Então, essa corrente I4 circula e chega lá no nó C. Tá? Então, eu tenho que considerar que o meu I4 está saindo do nó B. Então, vocês podem analisar aí que no nó B eu tenho 4 correntes. Tá, pessoal?
Como essa questão ela é mais extensa, se vocês tiverem alguma dúvida no meio da questão, podem me interromper por áudio mesmo, tá? E fazer a pergunta, tá, pessoal? Não se preocupem em deixar eu terminar. O Matheus pergunta se não seria outra corrente ao invés do I4. Não é pelo seguinte, Matheus, se tu observar o R4 e o R5, eles estão em série, tá? Eles estão em série porque eles estão conectados em sequência, tá? E eu não teria nenhum outro desvio de corrente entre esses elementos. Tá? Ou seja, a corrente que passa no R4 é a mesma corrente que passa em R5. Tá? Então, se eu colocasse aqui uma outra corrente, tá? Imagina aqui que eu colocasse uma corrente IX. Tá? Vou colocar aqui só para tu ver, tá bom? Vou colocar aqui uma corrente IX saindo do nó. Tá? Se eu colocasse essa corrente X, eu teria que relacionar ela com o meu I4 através daquele nó A, esse nó superior aqui. Né? Eu teria que relacionar as duas. Se eu equacionar esse meu nó A, eu colocaria a corrente que está entrando, que é IX, no nó A, é igual à corrente que está saindo, né? Que é o I4. Tá? Simplesmente apliquei a lei das correntes de Kirchhoff. Então, nesse sentido, eu acharia que o meu IX é igual ao meu I4. Tá? Ou seja, é a mesma coisa que eu colocar o I4 aqui ao invés de IX. Tá? Então, a gente não cria uma outra variável na análise do exercício se eu já tenho a corrente aqui que tá circulando, saindo do nó B. Tá? Que é o meu I4, certo? É o tipo de análise que vocês têm que fazer porque muitas vezes, como nesse caso, não é? A corrente I4 aqui, ela foi colocada lá entrando no nó C, mas tem que se dar conta que ela circula, não é? Ela sai do nó B para chegar no nó C. Então é a mesma corrente que está em todo esse circuito sério, tá certo? Voltando aqui então, pessoal, como eu já sei o valor ali do meu I3, não é? Eu posso manipular essa expressão aqui, tá? E eu vou deixar no seguinte formato. Eu vou deixar no formato em que I2 mais o meu I4 menos o meu IS é igual aqui, como o I3 vale 4, passa para o outro lado da equação, ele fica menos 4. Deixa só eu arrumar esse S aqui, esse meu S parece um 5 aqui quando escrevo nesse tablet. Tá. Equacionei então o nó B. Agora, pessoal, eu vou lá para o meu nó C. Tá? Vou aqui para esse nó aqui que está na esquerda do meu circuito. Do meu nó C, então, pessoal, eu consigo relacionar, vocês podem ver, uma coisa que vocês têm que fazer sempre antes de equacionar o nó, é ver quantas correntes que estão entrando ou saindo desse nó. Tá? Vocês podem ver aqui, ó, que no nó C eu tenho 3 correntes. I4 entrando, I2 entrando e o I1 saindo. Tá? Então, eu tenho que o meu I4 mais o meu I2 é igual ao meu I1.
tá? Ou seja, menos I1 mais I2 mais I4 é igual a zero. Tá? E como eu já expliquei para vocês, o meu nó de terra aqui, né, o meu nó inferior, eu não vou equacionar ele. Tá? Por que eu não vou equacionar esse nó aqui? Se eu equacionar ele, eu vou ter uma equação de correntes que ela vai ser linearmente dependente com as equações que eu obtive nos outros nós, certo? Então eu não preciso nem equacionar esse nó, tá? Então, pessoal, aqui eu já tenho 3 equações, não é? Tenho essa equação do meu I3, a do nó B e do nó C, e tenho 5 variáveis, né? Então eu preciso aí de mais equações para resolver esse circuito, tá? Então agora eu vou ter que partir para as minhas equações das malhas, tá? Então, eu preciso mais 2 equações. Eu vou começar analisando essa malha aqui, ó, pessoal. Vou chamar essa aqui de malha 1, tá? E agora eu tenho que obter as quedas nos resistores de acordo com as correntes que eu tenho no meu circuito. Tá? Então eu tenho a minha corrente I1 aqui está apontando para baixo, não é? Então eu vou ter que a corrente sempre entra pelo terminal positivo de tensão e sai pelo negativo. Então aqui eu tenho mais menos 10 e 1. Tá? E aqui, né, nesse caso desse resistor, eu vou colocar aqui no ladinho do terminal, fica mais fácil de enxergar, mais menos, né, porque a corrente I2 está da direita para a esquerda, então isso aqui vai ser 20 vezes I2. Vou escrever aqui, 22. Tá? E agora então eu vou começar a equacionar pela lei das tensões de Kirchhoff. A malha 1, então, eu tenho que menos 10 e 1, tá? Ó, vocês podem ver aqui que a polaridade da tensão que eu coloquei lá, que ela é relacionada com o sentido da corrente, tá? Vai determinar o sinal aqui da tensão que vai para a equação. Tá? Quando eu analisar essa malha no sentido anti-horário, eu sempre, o primeiro sinal de tensão que eu encontro, ele vai para a equação. Então aqui eu tenho o menos do menos 10 e 1, né? Então fica aqui menos 10 e 1 na equação. Tenho lá novamente o menos na frente, né? Então menos 20 e 2, tá? Mais 20 daquela fonte de tensão, isso aqui é igual a zero. Tá? Então eu tenho que 10 e 1 mais 20 e 2 é igual a 20 volts. Tá, pessoal? Agora eu tenho mais 2 malhas no meu circuito, tá? Que seria essa malha superior aqui em cima e essa malha na direita. Tá? A malha da direita, eu não vou precisar equacionar ela, tá? Porque se eu equacionar essa malha da direita, eu vou cair lá na primeira equação que eu tive, que é a equação da lei de Ohm. Tá? Eu vou chamar isso aqui de malha 2, tá? Só para mostrar para vocês que equacionando ela, eu vou chegar no mesmo resultado da lei de Ohm. Então, passando aqui para o lado dessa primeira equação que a gente obteve, e chamando ali de malha 2, né, eu tenho menos 20. Deixa eu só organizar aqui um pouquinho. Eu vou chamar isso aqui de malha 2. Tá? Então, se eu equacionar a malha 2, eu tenho menos 20
E daí eu tenho mais 5 e 3 igual a zero. Tá? Se eu equacionar isso daqui... Professor, só uma dúvida sobre as malhas. Eu posso considerar a malha que vai do canto inferior esquerdo até o canto inferior direito como uma malha só? Tipo, e passa pelo triângulo ali de cima? Não, isso por definição não é uma malha. Tá? A definição de malha é um percurso fechado onde eu não tenho nenhum outro percurso fechado dentro dele. Tá? Então, se eu fizer um percurso fechado externo aqui ao meu circuito, ele não é denominado malha. Tá? Por que a gente tem essa diferenciação entre malha e percurso fechado? Porque as equações das malhas são as equações linearmente independentes de um circuito. Tá? Se eu equacionar o percurso fechado externo aqui, tá? Vamos supor aqui ó, que eu passasse do terra pelo ponto C, pelo ponto A, pelo ponto B e voltasse ao terra, eu teria uma equação que ela é válida, mas ela é linearmente dependente com as outras equações de malha. Tá? Então, esse equacionamento me daria vamos dizer, uma equação redundante com as demais. Tá certo? Entendi. Tá bom, obrigado, professor. Perfeito, de nada. Voltando aqui então, pessoal, só terminando aqui esse equacionamento, né? Eu passaria 20 aqui para o outro lado, e 3 seria 20 dividido por 5, daqui eu tiraria que o I3 é igual a 4 amperes, tá? Que é a mesma coisa que eu obtive aqui, utilizando a lei de Ohm naquele circuito, tá? Então, por isso que eu disse que eu não preciso equacionar essa minha malha 2, que ela já foi equacionada quando eu considerei a lei de Ohm, tá? Agora eu vou chamar essa superior aqui de malha 3, tá? Só esse triângulo superior aqui, e eu não tenho aqui ainda as quedas nos resistores R4 e R5. Tá? Então, novamente, eu tenho que considerar mais onde a corrente entra, menos onde a corrente sai. Tá? Aqui eu teria uma queda de 14 e 4. E aqui, novamente, então, mais onde a corrente está entrando e menos onde a corrente está saindo, que vale 6 e 4. Tá? E agora, então, eu equaciono essa minha malha 3. Então, de novo, do canto inferior esquerdo eu teria menos 14 e 4, menos 6 e 4. Aqui vocês podem ver que o ponto B une o ponto B, isso aqui é um curto, então eu não tenho queda nenhuma de tensão aqui. Então eu vou chegar aqui no 22, né? Então mais 22. Tá? Isso aqui é igual a zero. Então eu tenho dessa equação que 22 menos 24 é igual a zero. Tá, pessoal? Então agora eu tenho 5 equações e 5 variáveis. Tá? Agora com essas equações eu consigo resolver esse sistema de forma então a achar os valores da corrente I1, I2, I3, I4 e do IS. O Matheus pergunta por que não leva em consideração o VA nessa última análise. O VA, Matheus, ele não é uma queda de tensão. Tá? O VA está colocado no circuito para indicar um ponto onde eu quero saber a tensão com relação ao terra. Tá? Lembra que a tensão sempre ela é uma tensão entre dois pontos. Tá? Então, por exemplo, ali, tu pode ver pela letra B do que está sendo perguntado no exercício. Ele está perguntando qual é a tensão VA e qual é a tensão VBC. Tá? A tensão VA ela é com relação ao terra do circuito. Então seria a tensão do ponto A
até o terra. E o VBC seria a diferença de tensão que eu tenho entre os pontos B e o ponto C. Tá? Então, o VA ele não é nem uma fonte, tá? Não é nem fonte de tensão, nem fonte de corrente e não é um resistor. Então, ele não entra no equacionamento das tensões. Ele só está ali para... É como se tivesse o ponto A marcado. Tá? Pode esquecer até esse V aqui e pensa nisso só como um ponto A aqui. Tá? Então, pessoal, agora entra a matemática, não é? Porque você sempre, em muitos circuitos que vocês resolverem, vocês vão cair num sistema matemático, não é? Um sistema de equações para ser resolvido. E vocês podem resolver esse sistema aqui substituindo uma equação na outra. Tá? Vocês podem deixar ele num formato de um sistema de equações matricial e simplificar utilizando Cramer, utilizando alguma simplificação. Ou vocês podem usar a HP, não é, para resolver esse circuito. Eu sempre deixo separado o que é variável para o lado esquerdo da equação. Tá? Vocês podem ver aqui eu tenho uma equação, vou chamar isso aqui de equação 1. Tá? Essa aqui seria a minha equação 2. Aqui eu tenho a minha equação 3. Tá? Aqui eu tenho a minha equação 4. E aqui é a minha equação 5. Tá? E eu separo o que é variável para a esquerda e o que é termo independente para a direita, porque daí depois eu coloco numa forma matricial para resolver pela HP. Tá? Então, por exemplo, se eu pegar lá a minha equação 1, e eu vou ter aqui 0, 0, 1, 0, 0. Tá? Isso aqui que multiplica I1, I2, I3, o I4 e o meu IS. Tá? Então eu tenho da minha primeira equação, eu sei que I3 é igual a 4 amperes. Tá? Então 4 vem aqui. A minha equação 2, eu tenho 0, 1, 0, 1, menos 1. Isso aqui vai ser igual a menos 4. Da minha equação 3, eu tenho menos 1, 1, 0, 1, 0, igual a 0. Da minha equação 4, eu tenho 10, 20, 0, 0, 0, é igual a 20. E a minha equação 5, eu tenho 0, 20, 0, menos 20, 0, igual a 0. Tá, pessoal? Então, eu simplesmente deixei nesse formato, porque daí eu só jogo na HP essas matrizes e resolvo. I1, I2, I3, I4 e o meu IS. E daqui eu tiro que o meu I1 vale 1 ampere, I2 é 0,5 amperes, I3 vale 4 amperes, o meu I4 0,5 amperes e o meu IS ele vale 5 amperes. Tá, pessoal? Então, como eu comentei com vocês, utilizando lei de Ohm, lei das correntes de Kirchhoff e lei das tensões de Kirchhoff, eu consigo resolver qualquer exercício, certo?
Então, pessoal, o que falta agora, eu já resolvi aqui a letra A, não é? A letra A do que foi pedido, né? E agora eu preciso resolver essa letra B, tá? Que a letra B, ela quer saber as tensões, tá? A tensão VA e a tensão VBC, certo? Eu vou aqui apagar um pouquinho o que eu coloquei aqui para vocês, para ficar um pouco mais claro de explicar no circuito mesmo aqui. Esse tipo de análise, pessoal, também vocês vão ter que saber fazer, vamos dizer, para vários exercícios, tá? Começando aqui pela tensão VA, certo? Vocês podem ver que a tensão VA é a tensão nesse ponto A com relação ao terra, tá, pessoal? O terra é tudo isso daqui, ó. Toda essa parte inferior aqui é o terra, tá? Então, como eu já sei todas as correntes do meu circuito, eu tenho como calcular essa queda de tensão VA, não é? Por exemplo, eu poderia pegar desse ponto A, passar aqui pelo ponto B, passar pelo resistor R3 e chegar no terra. Eu tenho um caminho para achar o VA. Poderia também passar pelo resistor de 6 ohms, passar pela fonte de tensão e chegar no terra. Posso passar pelo resistor R4, pelo R1 e chegar no terra. Tá? Ou até posso passar do ponto A para o ponto C, para o ponto B e daqui descer para o terra. Tá? Qualquer um desses caminhos aqui eu consigo achar a queda de tensão que eu tenho do ponto A até o meu terra. Tá? Vamos supor então que eu vou analisar o circuito aqui pela esquerda, tá? Por esse caminho da esquerda. Se eu pegar lá o valor das correntes que eu calculei, o meu I4 é 0,5 amperes, né, tá? Então, eu teria uma queda mais menos 14 vezes 0,5, tá? Que seria 7 volts nesse resistor. E a minha corrente I1, ela é 1 ampere, tá? Então eu tenho aqui uma queda nesse resistor mais menos 10 volts, certo? Então olha só, se a gente partir aqui do terra, eu tenho uma elevação de 10 volts até o ponto C, e do ponto C para o ponto A eu tenho mais 7 volts, tá? Então daqui eu já sei que o meu VA, né, a tensão no meu ponto A com relação ao meu terra, ela é de 17 volts, certo? Pessoal, se vocês tiverem dúvida, se não conseguirem enxergar esse tipo de análise, tá? Por exemplo, aqui, ó, se eu pegar aqui no a queda de tensão no R5, sabendo que o meu I4 vale 0,5 e o I4 entra nesse terminal, eu tenho mais, menos 6 vezes 0,5, 3 volts. Tá? Então, por exemplo, se eu pegar desse ponto aqui e passar pela fonte de tensão, eu tenho uma elevação de potencial de 0 para 20 no ponto B, tá? E do ponto B para o ponto A, eu tenho uma queda de tensão de 3 volts. Então, eu tenho 20 menos 3, eu tenho 17 volts, analisando por esse caminho aqui. Ó. Certo? Então, essa análise da tensão em VA eu posso analisar por qualquer lado. Certo? Eu posso também, por exemplo, pensar que o meu VA seria isso daqui, ó. Menos mais VA, certo? Podem ver que eu tenho um curto lá do meu VA até esse positivo aqui, e eu tenho um curto do terra até o negativo do VA, certo? E aqui eu posso, por exemplo, nessa malha da esquerda aqui, aplicar
a lei das tensões de Kirchhoff. Menos VA mais 7 mais 10 é igual a zero. Tá? Daqui eu tiro que o meu VA é igual a 17 volts. Tá, pessoal? Se eu pegasse, por exemplo, pela direita aqui, seria a mesma coisa. Olha só, se eu puxar aqui um terminal também do VA para cá, mais, menos, VA. Tá? O meu I3 ele vale 4 amperes, então eu tenho uma queda mais, menos 20 volts aqui. Tá? E vou analisar essa malha externa. Tá? Essa malha externa ficaria, vou colocar aqui embaixo, menos 20, mais 3, mais VA, igual a zero. Tá? VA igual a 17 volts também. Tá, pessoal? Então tem vários caminhos aí para determinar o VA. Entendido, pessoal, a questão do VA, a gente vai ver aqui o VBC. Tá? Quando eu quero saber essa tensão que eu tenho do ponto B para o ponto C, tá? VBC, pessoal, olha só, vou colocar aqui para você. VBC, ela é igual a tensão no ponto B menos a tensão no ponto C, certo? Ou seja, se eu tenho um resistor, por exemplo, se eu tenho um resistor nesse caminho aí, vou desenhar aqui. E eu tenho aqui o ponto B e aqui o ponto C, a minha tensão VBC é mais menos VBC. Certo? Então, por exemplo, aqui, ó, se eu quero a tensão VBC nesse circuito, eu tenho mais aqui e o menos aqui, VBC. Certo? E para achar a tensão VBC, eu posso usar tanto a lei das tensões de Kirchhoff nessa malha 1, tá? Por exemplo, vou colocar aqui a malha 1 para vocês. Menos 10, menos VBC, mais 20, igual a zero. Tá? Ou seja, meu VBC é igual a 10 volts. Tá? Isso analisando pela lei das tensões de Kirchhoff. Também posso analisar, vocês lembram que aqui eu calculei a corrente I2 nesse sentido. Tá? Eu apaguei ela aqui quando fui mexer no circuito. A corrente I2 foi calculada nesse sentido aqui. E se vocês olharem aqui, a corrente I2 é de 0,5 amperes. Tá? Se eu usar a lei de Ohm nesse resistor, então, eu tenho que a tensão VBC, tá? Onde o mais do VBC é o ponto onde a corrente está entrando. Então, isso aqui vai ser igual a mais, né? 20 vezes I2. Tá? Como a minha corrente I2 é de 0,5 amperes, o meu VBC é de 10 volts. Tá? Então eu posso calcular o meu VBC tanto pela lei das tensões, quanto pela lei de Ohm aplicado nesse circuito. Tá, pessoal? Então essa é a análise desse circuito. Ele é bem amplo, né? Bem, vamos dizer, extenso de resolver, mas ele pega mais ou menos tudo que a gente viu até agora na disciplina, certo? Então
Eu queria ver se vocês têm alguma dúvida com relação a esse circuito. Vamos passar para o próximo, então. Vocês estão por aí ainda ou dormiram já? Ah, ainda bem. Eu achei que eu tava sozinho por aqui. Me deixaram no mudo. Esse aqui, então, pessoal, é o nosso último exercício, então, tá? É um exercício que foi pedido para vocês, então, para calcular o valor daquelas resistências, não é? Então a gente vai usar aqui também o que a gente aprendeu até agora para determinar desse circuito, certo? Vocês podem ver aqui, pessoal, que a gente pode fazer uma análise aqui um pouco mais rapidinha, tá? Porque a gente já está com a hora bem adiantada, mas eu tenho essas correntes de 40 mA, 12 mA e 8 mA que foram dadas já, né? E eu tenho que a corrente que está entrando aqui, vindo do ponto E, não é? Ela é de 72 mA, tá? Essa corrente, ela está se dividindo aqui. A corrente de 72 mA, ela entra, passa para cá 40 mA, e aqui eu vou chamar de I1, certo? Depois, esse I1 entra nesse ponto aqui, se divide 12 mA para lá e sai I2 para cá, tá? Esse I2 chega nesse ponto aqui, sai 8 mA para cá e passa I3 para cá, tá? Então, eu já posso calcular, pela lei das correntes de Kirchhoff, os valores de I1, I2 e I3, né? Eu sei que 72 mA é igual a 40 mA mais I1, não é? A corrente que entra nesse nó superior aqui é igual à soma das correntes que saem, tá? Então daqui eu tiro que o meu I1 vale 32 mA, tá? I1 está entrando nesse nó aqui que está marcado com 48 volts e está saindo 12 mA mais a minha corrente I2, certo? Então daqui eu tiro que o meu I2 é igual a 32 menos 12, né? Vai ser 20 mA. Tá? Analisando o nó ali onde tem a tensão de 24 volts, eu tenho que o I2 está entrando no nó, é igual a I3 mais 8 mA que está saindo do nó. Então, como eu tenho 20 menos 8, eu tenho que o meu I3 é igual a 12 mA. Tá? Já achei os valores das correntes I1, I2 e I3. Tá? Agora, uma das questões que queria que o exercício pedia era a tensão E, certo? Para eu determinar a minha tensão E, eu vou usar a lei de Ohm, certo? Eu tenho 40 mA circulando por um resistor de 1,6 kΩ, certo? E a tensão nesse resistor, tá? A tensão nesse resistor, ela é mais menos, não é? Onde o menos está ligado no terra e o mais está ligado lá na minha tensão E. Então a tensão nesse resistor, ela é igual à tensão E, certo? Então daqui eu tiro que E é igual a 40 mili multiplicado por 1,6 K. Tá? Mili corta com K. Então eu sei que a minha tensão E ela é 72 volts.
Desculpa, 64 volts. Tá, pessoal? Então eu sei que nesse ponto aqui eu tenho 64 volts. Tá? Nesse ponto aqui, 64 volts com relação ao terra, certo? Se eu pegar a tensão nesse ponto aqui, ó, eu tenho 48 volts de tensão com relação ao terra. Tá? Então, se eu chamar esse aqui de ponto A, esse aqui de ponto B e esse aqui de ponto C, eu sei que a minha tensão VAB é a tensão A menos a tensão no ponto B, certo? Que é 64 menos 48. Então eu sei que o meu VAB vai ser igual a 16 volts, certo? 16 volts, pessoal, é a tensão que eu tenho desse ponto, do ponto A para o ponto B. Ou seja, é a queda de tensão no R1, certo? Então, eu sei que o meu VR1 é igual ao VAB, que é igual a I1 vezes R1, certo? Porque a corrente I1, aqui ela tem uma queda positiva no A, né? Uma polaridade positiva no A e negativa no B, tá? Porque ela está entrando em cima e saindo embaixo. Então o VR1 é a própria tensão VAB, que é de 16 volts. Daqui então eu tiro, como eu sei que a minha corrente I1 ela vale 32 mA, daqui eu tiro que o meu R1 é igual a 500 ohms. Tá? Se eu fizer a mesma coisa para o VBC, tá? Eu sei que o meu VBC ele é 48 menos 24, que é 24 volts, e o meu VBC é igual ao meu VR2, tá? Que é igual ao R2 vezes o I2. Daqui eu vou tirar que o meu R2 ele é 24 dividido por 20 miliamperes, né? Então ele é 1,2 kΩ. E o meu VC, tá? Por que eu chamo só de VC? Porque ele, o ponto negativo dele é o terra. Então ele é o próprio VC 0, né? Então o meu VC é igual a 24 volts. E eu sei que esse VC é igual ao meu VR3, né? Que é o R3 vezes o I3. O I3 que já foi calculado que é 12 mA. Tá? Então daqui eu tiro que o meu R3 vai ser igual a 2 kΩ. Tá? Então eu já determinei R1, R2, R3. E aqui o que está pedindo para vocês ainda é o RL2 e o RL3. Então, o RL2, pessoal, como eu sei a corrente nele, eu posso calcular essa tensão, tá? Vamos chamar isso aqui de V2, tá? O meu V2 ele é igual ao meu VB, tá? Por que o VB? Porque o VB, essa tensão de 48 volts, é 48 volts com relação ao terra, tá?
o terra onde está o negativo do meu V2. Tá? Então V2 é igual a VB, que é igual a 48 volts. Que é igual ao RL2 multiplicado por 12 mA. Certo? Essa corrente de 12 mA que passa pelo resistor RL2 me dá essa queda de tensão V2, que é 48 volts. Daqui eu tiro, a única variável que eu tenho é o RL2, que vai dar 4 kΩ. E a mesma coisa eu faço para calcular o meu RL3. Eu sei que a minha tensão VC, digo aqui, vou colocar aqui uma queda de tensão mais menos V3, tá? Eu sei que o meu V3 é igual ao meu VC, que é igual a 24 volts, tá? E que é igual ao meu RL3 multiplicado por 8 mA. Daqui eu tiro então que o meu RL3 é igual a 3 kΩ. E tá aí, pessoal, esse exercício resolvido. Tá? Ele também é um exercício simples, não é muito complicado. A única questão que vocês vão ter que observar é essas definições de tensão, tensão entre dois pontos, ou quando é dada a tensão em um ponto, essa tensão nesse ponto é com relação ao terra. Relacionar também as quedas de tensão nos resistores com a tensão nos pontos. Tudo isso aí que vocês têm que pegar, tá certo? Então, pessoal, com relação a essa resolução, ficou alguma dúvida? Então, pessoal, beleza, que bom que não tem dúvida. O que a gente vai fazer agora, então, na próxima aula, a gente vai ver a questão quando eu tiver associação de resistores em série, paralelo, para calcular resistências equivalentes e também a divisão de tensão e de corrente. Tá? O Paulo tá pedindo para voltar no exemplo anterior e explicar da corrente 4 e da parte da matriz. Tá? Então, vamos voltar aqui para a anterior. A corrente I4. A corrente I4 é aquela questão que é a corrente que está chegando no nó C. Tá? Vou aqui só limpar um pouco aqui para a gente conseguir enxergar melhor. A corrente I4 aqui, Paulo, é aquilo que eu falei. Ela está chegando no nó C, né? Mas ela veio aqui do meu nó B. Né? Ela sai desse ponto, passa por R5, passa por R4 e chega no ponto C. Tá? E a questão da matriz, a matriz ela é só vamos dizer, uma maneira matemática da gente resolver equações, certo? Essa matriz aqui ela corresponde a todas as equações que eu obtive utilizando a lei das correntes, a lei das tensões de Kirchhoff. Tá? Por exemplo, essa primeira linha aqui, eu tenho 1 que multiplica I3, né, que é igual a 4. Quer dizer, I3 é igual a 4 amperes, tá? Que foi o que foi obtido aqui nessa primeira equação. Tá aqui marcada a equação 1. A equação 2 aqui, eu tenho
1 que multiplica I2 mais 1 que multiplica I4 menos 1 que multiplica IS igual a menos 4. Ou seja, é essa equação 2 aqui, né, que está colocada na matriz. Por que eu coloco na forma de matriz? Porque eu uso HP para resolver e a HP ela tem uma função que é resolver sistema linear. Tá? Então eu coloco para ela o que eu chamo de matriz de coeficientes, tá? Que é essa matriz aqui, e a matriz de resultados, que é essa matriz aqui. Então, eu informo para a calculadora essas duas matrizes e ela me dá como resposta essa parte aqui com a resposta das equações. Tá, Paulo? Eu acho... Não sei se era essa a tua dúvida. Beleza. Mais alguma questão, então, pessoal? Bom, então, como eu comentei, na próxima aula a gente vai ver essas ferramentas, né, ferramentas bem importantes, que é associação de resistências, né, e também divisão de tensão e corrente. Tá? A gente vai ver, por exemplo, quando pegar um circuito desse tipo aqui, assim, né, um pouco mais complexo. Vou apagar aqui de novo. A gente vai ver, por exemplo, se eu tiver uma corrente entrando em um nó, tá? E eu tiver dois resistores em paralelo, eu tenho como calcular a corrente em cada um desses resistores sem precisar equacionar por lei das tensões ou lei das correntes. Ou se eu tiver resistores em série, eu posso calcular a queda de tensão em cada um deles sem precisar calcular as correntes. Tá? E da mesma forma, a gente vai aprender a simplificar circuitos, a associar eles em série, em paralelo, para obter um circuito mais simples. Tá? Por exemplo, aqui só dar um spoiler para vocês aqui. Esses dois resistores aqui de cima, eles estão em série, certo? Então ele somaria as resistências deles, 14 mais 6. Eu teria um resistor de 20 ohms. Esses dois resistores, esse resistor de 20 ohms, ele está em paralelo com esse resistor de 20 ohms aqui, certo? Dois resistores em paralelo, se eles são iguais, o resultado é um resistor a metade do valor de um deles. Então, dois resistores de 20 ficaria com um resistor de 10 ohms aqui nesse circuito, tá? Esse 10 estaria em série com esse 10, ficaria um resistor de 20 ohms, tá? Que está em paralelo com esse de 5. Associando 20 com 5, eu teria um resistor equivalente de 4 ohms em paralelo com essa fonte de 20. Tá? Então, por exemplo, um resistor, se eu quisesse saber só a corrente IS do circuito, tá? E eu fizesse essa associação de resistores, eu teria uma tensão de 20 aplicado num resistor de 4 que daria IS de 5 amperes, tá? Que é justamente aqui o valor que foi encontrado. Tá? Então eu não precisaria aplicar nem lei das tensões, nem lei das correntes para resolver esse circuito. Tá? Mas isso aí a gente vai ver com calma então na próxima aula, e depois com isso estaria, vamos dizer, estaria pronta toda essa parte inicial da matéria, o que já permitiria vocês fazerem a primeira lista. Tá? Eu já vou enviar a lista para vocês no Moodle, e assim, a partir da próxima aula, vocês já têm condições de resolver toda ela. Tá certo, pessoal? Então, encerramos por aqui a nossa aula, certo? Agradeço aí a atenção de todos e até quinta-feira, certo? Um abraço para todo mundo. Professor, só mais uma coisa. Do livro do sádico, que tipo de exercício a gente pode fazer que é parecido com esses do último slide? Teria que dar uma olhada.
Eu não, assim de cabeça eu não lembro, mas tu vai ter que pegar lá no capítulo que fala das leis de Kirchhoff, tá? E ali toda a parte de exemplos dessas leis, o que não for ainda a associação de resistores, nem divisão de tensão, divisão de corrente, vocês já têm condições de resolver. Tá. Acho que era isso. Então tá, obrigado, Wilson. Certo. Então tá. Um abraço a todos aí e até quinta-feira, pessoal.